Bom, pessoal, seguindo então com o diagnóstico do hipoadrenocorticismo, a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico definitivo e específico do hipoadrenocorticismo. Neste momento, com todas essas alterações clínicas e laboratoriais, a suspeita é muito grande em torno do hipoadrenocorticismo. Existem alguns diagnósticos diferenciais, ou seja, doenças que podem ser parecidas com o hipoadrenocorticismo, mas não é tão difícil assim fazer um diagnóstico definitivo com todas as informações que a gente disse até agora. De todas essas que eu coloquei aqui, insuficiência renal aguda, pancreatite aguda, insuficiência hepática aguda e cetoacidose diabética, aquela que mais dá uma dificuldade para a gente diferenciar do hipoadreno é a insuficiência renal aguda, porque ela pode causar azotemia importante com hipercalemia e eventualmente o sódio pode até estar nos limites inferiores, tá? Então a insuficiência renal aguda é a que assim mais parece o hipoadrenocorticismo do ponto de vista clínico laboratorial e, portanto, é o principal diagnóstico diferencial. As demais, pancreatite aguda, insuficiência hepática aguda e cetoacidose diabética, causam vômito, causam prostração, né? Mas assim, com um pouquinho de exame complementar, a gente já consegue perceber a diferença. Por exemplo, na cetoacidose vai ter hiperglicemia com glicosúria, corpos cetônicos na urina. Na insuficiência hepática, frequentemente vai ter aumento de ALT, fosfatase alcalina, né? Pode ter alteração ultrassonográfica do fígado. Então, vocês sabem, já falamos sobre hepatopatias. Na pancreatite aguda, os diagnósticos são inespecíficos, mas não tem uma tendência de uma hipercalemia nem hiponatremia importantes. E o teste de lipase pancreática específica acaba normalmente estando elevado. Então, desses todos, a que mais confunde é a insuficiência renal aguda, tá? E como é que a gente pode fazer um diagnóstico definitivo do hipoadrenocorticismo? Com o teste de estimulação com ACTH, tá? Então, o que normalmente, no que exatamente consiste esse teste? Esse teste consiste em coletar o cortisol sérico, coleta sangue, mede o cortisol, aplica o ACTH e uma hora depois você coleta novamente o sangue e mede o cortisol. O que você espera, pessoal? Que uma hora depois o cortisol ainda esteja baixo. Você aplicou ACTH. Num animal normal, as glândulas adrenais vão responder a esse ACTH produzindo muito cortisol. Mas esse animal está doente, a glândula adrenal dele está quase toda perdida. Ele não consegue responder ao ACTH. Então, mesmo aplicando ACTH, a gente espera que uma hora depois as concentrações de cortisol estejam baixas, tá bom? Uma coisa que é interessante também, porque nem sempre a gente consegue fazer esse exame com a CTH. Primeiro, porque muitas vezes o animal está gravemente doente e a gente tem que recorrer a uma terapêutica mais ágil. Segundo, que nem sempre a gente tem disponível a CTH, principalmente em cidades menores. Terceiro, não é barato e nem todo tutor tem condição. Ah, então eu vou deixar o animal morrer? Não, a gente tem informações muitas vezes suficientes para instituir uma terapêutica, tá? Uma coisa interessante de se fazer, pessoal, é medir o cortisol basal. Só coletar sangue e medir o cortisol. Por quê? Porque se o cortisol basal estiver acima de 2 microgramas por decilitro, você pode descartar hipoadreno, tá? Não é hipoadreno. Se ele estiver abaixo de 2, ele é bem suspeito e aí teria que confirmar com o teste de ACTH. Mas como que eu falei, nem sempre a gente tem esse teste disponível. E confesso para vocês que a maioria dos meus pacientes com hipoadreno, eu acabei tratando baseado em alterações clínicas, laboratoriais e o cortisol basal, tá? Por quê? Porque eles estavam muito doentes e precisavam de uma intervenção mais ágil. E aí o que eu fiz? Eu instituí a terapêutica e observei a resposta do animal. E a resposta tende a ser sensacional. Então vamos só amarrar as ideias aqui. O que eu posso ter em termos de alteração? Todas aquelas alterações clínicas que a gente já conversou, prostração, apatia, vômito, eventual diarreia, tremores, bradicardia, desidratação, muitas vezes animal até comatoso, gravemente enfermo. Tá? E do ponto de vista laboratorial, o mais importante, hipercalemia com hiponatremia, tá? E não esqueçamos também da hipoglicemia, que é uma pista importante no diagnóstico do hipoadrenocorticismo, tá? Cortisol basal está baixo? Gente, você tem informação suficiente para instituir uma terapêutica se você não puder fazer o teste com a CTH. Então vamos ver exatamente como é que é essa terapêutica.
Bom, primeiro vamos falar da crise addisoniana, aquele quadro mais grave, mais agudo e não infrequente, tá? A crise addisoniana é uma característica frequente da doença de Addison. Então, inicialmente, a gente tem que corrigir o choque hipovolêmico, né? A gente sabe que esse animal está hipovolêmico, está hipotenso, e aí eu vou utilizar fluidos cristalóides. Qual especificamente? Pensa bem, pessoal, o animal tem hiponatremia e hipocloremia. Não seria sensato dar um fluido que tenha sódio e tenha cloro? Ah, ele está hipercalêmico. Não é melhor dar um fluido que não tenha potássio? E qual fluido que obedece essas características? O cloreto de sódio, né, pessoal? Então ele é o fluido de escolha, tá? Então, pessoal, se o animal está em choque hipovolêmico, a reposição pode ser mais agressiva, né? Aquela reposição de choque que eu já comentei anteriormente com vocês, tá? Que você pode fazer em bolos aí de 15 a 20 ml por quilo e reavaliando os parâmetros perfusionais a cada bolos. Tempo de preenchimento capilar, pressão, a frequência cardíaca, respiratória, enfim, parâmetros que indiquem para você melhora na perfusão desse paciente, podendo chegar até 80 ml quilo, até 90 ml quilo-hora. Tá? Se o paciente não está gravemente enfermo, fluidoterapia convencional, porcentagem de desidratação vezes o peso vezes 10, é a reposição que deve ser feita normalmente em 4 a 6 horas aproximadamente. Tá? Algumas literaturas falam para fazer até um pouco mais lento nos casos de doença de Addison. Como esse paciente frequentemente está hipoglicêmico, tem que colocar glicose dentro do cloreto de sódio. Então deixei a receitinha de bolo aqui para vocês. 100 ml de glicose, 50% por litro de fluido. Então se for um fluido de 500, você vai colocar 50 ml de glicose, 50%. Isso vai fazer com que a solução de cloreto de sódio fique numa concentração de 5% de glicose. Isso é mais do que suficiente para normalmente manter uma glicemia em níveis satisfatórios. Então, fluidoterapia, ponto inicial e fundamental do tratamento desses pacientes com crise addisoniana aguda. E juntamente com a fluidoterapia, a aplicação do quê? Do quê? Do quê? Ora, pessoal, se é uma deficiência de corticoide, eu vou dar corticoide para ele por via endovenosa, tá? Então você pode utilizar o fosfato sódico de dexametasona, ou a metilprednisolona, ou a hidrocortisona. Tá? Qual a diferença entre elas? Bom, a dexametasona, se você for medir cortisol depois ou fazer teste com a CTH, você ainda pode fazer porque a dexametasona não influencia no resultado dos exames. Lembre-se que você vai medir cortisol. Tá? Você está dando corticoide, mas a dexametasona ela não é lida nos testes laboratoriais, então ela não influencia no diagnóstico definitivo posterior. Tá? Por outro lado, ela não tem ação mineralocorticoide. Tá? Então, a questão do sódio e do potássio, ela não vai ser assim tão eficiente em melhorar essa relação sódio e potássio. A prednisolona e a hidrocortisona, tá? Elas vão interferir no teste, então esse teste está perdido por alguns dias, não tem como fazer, mas por outro lado elas têm alguma ação mineralocorticoide e podem ser úteis então em ajudar na estabilização eletrolítica desse paciente, tá? Bom, você faz a dose normalmente então com dexametasona endovenosa, a dose segue aí meio a 1 mg por quilo IV, tá? E aí o paciente estabilizado, pessoal, e é maravilhoso, tá? Você aplica a dexametasona, o paciente está lá prostrado, caído, irresponsivo, você aplica a dexametasona, 1h30, 2 horas depois, esse paciente está comendo, né? Aí o tutor fala assim, meu Deus, esse veterinário faz milagre, né? Então é maravilhoso, de fato, né? É bem interessante de tratar o hipoadreno, porque a gente vê como o corticoide faz falta para o organismo. E aí você mantém a dexametasona numa dose bem mais baixa a cada 12 horas, e ele voltando a comer, você passa para a prednisona, que vai ter então ação mineralocorticoide, então vai ajudar a estabilizar esse paciente, aí ele já pode com a prednisona por via oral tranquilamente ficar estável. Tá joia, pessoal? Essas duas condutas são as mais importantes no tratamento da crise addisoniana. É possível também que esse paciente tenha uma hipercalemia muito grave com risco de vida imediato, assim como uma acidose metabólica mais importante, tá? Mas olha, é muito raro isso acontecer. Normalmente, com o corticoide
e com a fluidoterapia você consegue estabilizar o paciente sem tratamento específico da hipercalemia e da acidose. Mas se o quadro for atípico, muito grave, a hipercalemia grave, com bradicardia muito severa, o eletro está indicando ali que uma parada cardíaca é iminente, aí você tem que tratar. Tá? Se precisar tratar, para tratamento da hipercalemia, você pode utilizar a insulina regular com glicose. Como é que é isso, professor? Ao aplicar insulina com glicose, você está jogando glicose para dentro da célula, porque a insulina vai ter essa ação sobre a glicose, e a glicose leva potássio junto, tá? Por cotransporte. Então, esse potássio vai ser jogado para dentro da célula e minimizar a hipercalemia do paciente, tá? No caso especificamente da acidose metabólica, o cálculo de bicarbonato é feito, então, preferencialmente, ou assim, sem sombra de dúvida, tem que ter a gasometria, tá, pessoal? Não é recomendado fazer de forma empírica. Peso corporal vezes 0,3 vezes o déficit de base, tá? O déficit de base é um valor que vem lá na gasometria do paciente, aí você faz a reposição. Qual que é a vantagem do bicarbonato, tá? Que o bicarbonato ele também trata a hipercalemia, ele também joga potássio para dentro da célula. Então, o bicarbonato, em casos graves, ele pode ser utilizado como tratamento tanto da acidose como da hipercalemia, mas confesso para vocês, de todos os pacientes que eu atendi até hoje, nunca precisei fazer tratamento específico da hipercalemia ou da acidose, só o fluido e o corticoide já resolveram a situação. Tá joia, pessoal? Bom, nem todo paciente está em crise addisoniana, e mesmo depois da crise addisoniana, ele vai tratar em domicílio, tá? E o fármaco de escolha para tratamento do hipoadrenocorticismo em domicílio é o acetato de fludrocortisona. O nome comercial é o Florinef. É uma medicação humana, tá? Vende em farmácia humana, portanto, né? E a dose está aí descrita 0,02 mg por quilo ao dia, dividido em 2 doses, tá? Ele tem ação mineralo e glicocorticoide, mas a ação glicocorticoide dele não é tão boa quanto a ação mineralocorticoide. A maioria dos pacientes conseguem ir bem apenas com a fludrocortisona. Eventualmente, você tem que associar prednisona por causa do efeito glicocorticoide maior da prednisona, tá? Então, se o paciente, depois do tratamento com a fludro, continuar prostradinho, eventualmente vomitando, tem que associar a prednisona junto com a fludrocortisona, tá? Mas muitos pacientes se estabilizam apenas com a fludrocortisona. Como é que eu monitoro? 2 semanas depois do início da terapêutica, você vai medir sódio e potássio. Eles têm que estar normais. Se não estão normais, você tem que aumentar a dose da fludrocortisona. E muita atenção nesses animais a eventos estressantes. Então, um animal com hipoadreno tem que passar por cirurgia, vai ser internado, vai ficar em hotelzinho, qualquer coisa estressante, tem que dar prednisona para ele, tá? Porque provavelmente ele vai descompensar. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então finalizamos aí o tratamento do hipoadrenocorticismo, então é o oposto do hiperadrenocorticismo, a destruição das glândulas adrenais. Se tiverem dúvida, não deixem de enviar. É uma doença muito menos frequente do que o hiperadrenocorticismo, mas ela também não é raríssima. Ela aparece para nós na rotina. Tá joia, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima videoaula em que a gente vai falar de hipotireoidismo e depois hipertireoidismo. Começamos a falar da tireoide agora em pacientes, respectivamente, canino, hipotireoidismo e felino, hipertireoidismo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.